Estamos de volta. Hoje conversando com a Edna Garcês, que é coordenadora de esportes da ACD, e ela está contando para nós o projeto Capoeira da ACD. E, Edna, você estava falando com a gente sobre quem pode participar das aulas de capoeira. Você estava falando sobre as deficiências, agora eu queria que você continuasse sobre tudo, quem pode participar. É assim, são os pacientes da CD, são encaminhados pelos médicos ou terapeutas. Não temos, assim, bloqueios de diagnóstico. Esse diagnóstico pode, esse diagnóstico não pode. Eles encaminham, os médicos encaminham, nós fazemos uma avaliação, explicamos o que é esse projeto, essa terapia, explicamos realmente nosso objetivo junto com a família. Aí eles iniciam, quando a gente fala assim em questão de bloqueios, daquele diagnóstico não pode, aquele outro não, o que acontece? Os que não andam, os que não falam, o que não tem movimento igual um PC grave, mas ele pode participar, ele pode, na inclusão social dele, de uma função de poder sair de casa, porque ele praticamente ele terminou a reabilitação dele. E para onde vai um PC grave? Então, a gente acolhe e faz essa parte realmente da sociabilização, do movimento, fazendo com que ele jogue na cadeira de rodas e a família participe. Tá? Bom, para participar das aulas de capoeira, então, não existe limitações. Agora, eu queria que você me dissesse o seguinte: existe algum tipo de deficiência em que a capoeira realmente é indicada como terapia? Ou seja, fala, olha, esse tipo de deficiência aqui, a capoeira é a melhor terapia que existe para um ganho dele, tanto físico como social. Nossa, nós temos tantos exemplos de um PC hemiplégico, que ele chega, assim, sem o equilíbrio total do corpo, adquiriu a marcha na reabilitação, na fisioterapia, nos exercícios, em tudo. E ele vem para a terapia, o que acontece? Ele se motiva, a música, a energia, o contato com a família, porque a mãe está tocando e vendo, e ele vai adquirindo, ele vai reforçando tudo que ele aprendeu. Então, assim, o equilíbrio melhora, o movimento melhora, o gingo, a ginga, e ele consegue realmente movimentos que jamais pensaríamos lá, quando ele terminou, que ele fosse realizar. O que eu entendo é o seguinte: você faz a fisioterapia com as pessoas com deficiência, mas ela não conseguiu atingir a meta em que vocês acham que ela conseguiria. Você fala, ela pode ter um ganho maior, né? Então você coloca a terapia como opção para ela ir mais além do que teria com a fisioterapia? Sim, então, porque a terapia, infelizmente, ele já teve alta, ele teve que sair. Então, a capoeira, ele vai dar continuidade a isso. Então, nós temos um menino que é uma hemiplegia, e todo o tratamento, ele fez cirurgia, fez tudo. Depois de muito tempo, claro, hoje ele coloca a mão como apoio e joga as pernas, ele atingiu uma evolução tão grande, muito grande. Então, assim, mesmo nesses casos de paralisia cerebral, de amputação, eles jogam com a prótese, os mieros jogam no chão, crianças que estão na cadeira de rodas, mas eles aprendem realmente a rolar sobre o corpo, eles aprendem a sentar e ter um equilíbrio maior. As evoluções são realmente aparentes depois que eles começam. Então, eu queria explicar para quem está nos assistindo, que é o seguinte: o corpo humano é muito complexo, né? O corpo humano é um mundo, é um universo. Então, a terapia, a fisioterapia para as pessoas com deficiência, seja paraplegia, hemiplegia, paralisia cerebral, ou qualquer uma que seja as deficiências, ela faz um trabalho de fisioterapia para ter um ganho. Esse ganho pode ser um ganho de movimentos, um ganho de equilíbrio, um ganho de independência na vida normal,
um ganho social, de socialização da pessoa. Ela tem um ganho quando faz a fisioterapia. Mas a fisioterapia em si, ela vai até um certo ponto, como qualquer outro tratamento. Então, quando você tem um ponto, uma coisa complementar, que é o caso, por exemplo, do que nós estamos falando da capoeira, que ela entra depois que a pessoa já fez um tratamento de fisioterapia, aí se surpreende, né? Porque quando a pessoa fez fisioterapia, ela falou assim, eu cheguei no meu limite, daqui eu não passo. Mentira! Passa, e passa muito, né, Edna? Passa a alegria do encontro, passa as oportunidades que surgem, passa cada encontro da terapia, da capoterapia, assim, na alegria, no encontro com um grupo, sabe? É uma energia muito forte, muito forte. Mas isso da evolução não acontece. Hoje nós estamos falando sobre a capoeira, mas o esporte traz. De uma maneira geral. Nós já falamos muito sobre a natação traz um ganho maravilhoso para as pessoas com deficiência. O esporte como um todo, como você falou, né? Como um todo, traz de volta o sentido da vida, aquela vontade de competir, aquela vontade de aproveitar as oportunidades, porque daí surge, né? Ô Edna, nós estamos falando sobre o esporte de uma maneira geral, que ele ajuda a socialização, ele ajuda o equilíbrio, ele ajuda a manutenção do corpo, ele ajuda o desenvolvimento do corpo, mas, obviamente, que em todos os esportes, de uma maneira geral, existem dificuldades. Quais são as maiores dificuldades que os alunos encontram na capoeira? Acreditar em si. A família acreditar neles, que eles são capazes. Alguém estender as mãos acreditando no potencial dele e não vendo a deficiência. Esse é o ponto primordial. Mas as famílias, quando veem que os seus filhos, os seus parentes, de uma maneira geral, estão entrando num curso de capoeira, eles ficam assim, quantos por cento curioso, quantos por cento pessimista, fala assim, não vai, eu não quero nem ver, ele vai cair da cadeira. A gente fala assim, o setor de esporte oferece as seguintes modalidades, né? E nós temos a capoeira também, que é uma terapia que trabalha com a inclusão familiar, que não sei o quê. Daí a capoeira, eles falam assim, a capoeira. Eu falei assim, não, venha, conheça, veja a alegria do seu filho, o ganho que seu filho vai ter. Criança, é difícil, Roberto, cantar e bater palmas, porque ela é cadenciada. Então, é difícil até para os adultos, para as mães ou para o pai que estão assistindo. Então, quando eles começam a aprender a cantar, aprender a bater palmas, aí eles vão se empolgando, eles vão se acreditando. Quer dizer que os movimentos em si, porque a capoeira é movimentada, ela é muito dinâmica, né? Ela não é um esporte que a pessoa possa ficar um segundo parada. Então, esses movimentos em si, você considera que não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é a crença. Acreditar. Mas isso em todas as modalidades, você acredita? Até os profissionais. Os profissionais, às vezes, a gente pede, respira bem fundo e pede coragem para Deus. Porque, igual, você pegando na natação, mas ele também faz capoeira, mas pegando na natação, uma criança sem perna e sem braço, você fala, Senhor Deus, me ajuda. Hoje em dia eu já não falo mais nada, eu peço mesmo, sempre que Deus esteja presente em todos os momentos da minha vida, mas para isso eu já não me desespero mais, mas quando você pega e fala assim, o que eu vou fazer? Mas eu vou fazer, porque daí você começa a enxergar lá dentro o potencial que tem guardado e não realmente o que você está vendo isso. Aí você alcança. Agora, para eles, quando eles entram, assim, chegam na borda de uma piscina, eles têm medo, eles falam, meu filho não vai com os pais, meu filho não vai conseguir, meu filho, sabe, eles colocam já o bloqueio para o filho não sofrer. Isso é mal de mãe, né? Mãe, de pai. Mas então, isso é a dificuldade em todas as modalidades. A pessoa em si, a pessoa que vai participar,
ela não tem tanta dificuldade na crença quanto os familiares neles, né? Verdade. Familiares ficam mais em dúvida. Verdade. Isso me suscita aqui um pensamento. Eu acho que os diretores de empresas, os presidentes de empresa, aqueles que ainda são um pouco resistentes a acreditar na potencialidade da pessoa com deficiência para oferecer um emprego, oferecer um cargo, e até mesmo uma promoção dentro da empresa para aqueles que já estão empregados, eles deveriam fazer uma visita lá nas aulas de capoeira da ACD, nas aulas de natação da ACD, nos jogos de basquete lá da ADD, do Steven Dubner, que é um grande sujeito também. Uma vez ele queria me colocar na cadeira lá para jogar basquete, eu falei, nem morto, aquela cadeirinha sem encosto, não tem equilíbrio. E o rugby, então? O rugby. Então, esses presidentes de empresas deveriam fazer visitas e também assistir às Paralimpíadas, né, para ver o tamanho do potencial que existe em torno, dentro daquela pessoa que aparentemente não faria, mas faz. Depende do quê? Realmente de uma mão estendida, de uma oportunidade de vida, porque o não para nós, os convencionais, já existe, mas para eles existe muito mais. Começa dentro de casa, né? A dificuldade do transporte, a dificuldade de banho, a dificuldade de tudo. Mas a gente tem que superar, claro que sim. Eles têm capacidade. Quais as outras atividades esportivas que a CD oferece hoje, fora a capoeira? Hoje nós temos o tênis de mesa que está sendo, ai, lindo, lindo demais. Também eles chegam e falam assim, ó, não, mas não dá. Eu gosto de conversar com você porque você é cheia de emoção. Porque eu acredito muito dentro do esporte para pessoa deficiente. Uma que é a minha vida inteira, né? Para todos os lugares que eu fui, tudo é dentro do esporte para deficiente físico, né? Que é a nossa batalha dentro da CD. E daí, o que acontece? Agora nós estamos com um grupo de terceira idade, porque lá fora a gente vê o esporte para terceira idade, muito, muito, muito. Eu sou a 5ª vez que fui para o Japão. É um país que eu sou apaixonada pela valorização que eles dão, né? Então, assim, ficar em centro de reabilitação lá, só terceira idade. E agora agora não, antes da pandemia, nós colocamos o tênis de mesa para terceira idade, onde eles recebem alta e eles ficam de pijama o dia inteirinho dentro de casa, porque não tem motivação. Porque para onde vão? Dar continuidade à fisioterapia, dar continuidade ao tratamento é muito difícil. Outra que a CD a gente sabe que é a casa de todos nós, né? A CD recebe todos com maior carinho, maior amor, maior afeição, maior trabalho. Isso é reconhecido mundialmente. Aí eles são desligados. E daí? E agora a gente tem um grupo de terceira idade no tênis de mesa. Que bom. Fantástico, fantástico demais. Aí nós temos a bote. A bote são para crianças muito graves, com comprometimento de membros inferiores e superiores. Eles nem escolas eles têm, porque eles acabam aquele período escolar, atinge aquela idade e adeus. Então, tem depoimento de mãe que fala assim, se não fosse, não deixa a bote acabar da CD, porque se não fosse a bote, a gente vai morrer em 4 paredes, porque nem atende a gente tem direito se não fosse a bote. É fantástico a bote, ver aquelas pessoas graves, que não falam, jogando com a ponteira, com a calha, a família trabalhando e participando de campeonato e sendo atleta. Quem que acredita? Quem que acreditava nisso? Bárbaro. Aí tem a natação, que realmente é o carro-chefe do esporte, porque na água ela facilita os movimentos. E nós temos um grupo sensacional, nós temos o grupo iniciante, o grupo de base, o grupo competitivo e o alto rendimento. Então, não tem idade também, não tem idade. Eu posso falar de carteirinha, que você merece todo o nosso respeito e todo o nosso agradecimento pelo que você faz há tantos anos em favor das pessoas com deficiência,
desse Brasil e desse mundo, até como exemplo. Eu Obrigada. queria agradecer muito a você, o seu trabalho e a participação do nosso programa aqui. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, fico tão feliz, uma de te ver nessa superação maravilhosa. Poxa vida, quem pegou desde o primeiro dia e te vê assim, é uma glória, é uma bênção de Deus. E ainda a família, o exemplo de família que você é, tudo. Muito Olha, obrigado. fico muito feliz. E muito feliz dessa oportunidade da gente poder falar do esporte dentro de um centro de reabilitação tão renomado no mundo inteiro. Nós conversamos com a Edna Garcês, que é coordenadora de esportes da ACD, e explicou para a gente como nasceu e como funciona o projeto Capoeira da ACD, o qual nós agradecemos bastante. E agradecemos a você de casa que nos acompanhou, e nós esperamos na próxima semana que a gente se vê novamente. Um abraço, até lá. Obrigada.